Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Diabo é esse Freud? E no episódio de hoje, eu e Liliane iremos conversar um pouquinho sobre o que forma um analista, certo? A gente começou a pensar sobre isso porque eu acho que existe, né? A gente acredita que existe algumas dúvidas e algumas questões em relação ao psicanalista é psicólogo, o psicólogo é psicanalista, o que é que eu preciso fazer para ser psicanalista. Então a gente pensou em conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou começar falando, desde já, que uma das questões primordiais para pensar a formação de um analista é pensar o tripé, né? O que é esse tripé? O tripé são 3 elementos básicos da formação do analista, que é, primeiro e mais importante, a sua experiência de análise pessoal, ou seja, para ser analista você precisa se submeter a uma análise. O segundo é o estudo da teoria. E o terceiro seria a supervisão com um analista mais experiente. Então, esse é o Não tripé. necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem. A única coisa que eu achei, Lilian, não sei se tu pensou dessa maneira também, é que o mais importante é a análise pessoal. Assim, é fundamental, né? A gente faz algumas leituras para a gente conversar sobre isso. Inclusive, a gente lê um texto do Freud que chama... Mas na minha tradução... Isso, na minha tradução é recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. E aí, nesse texto, o Freud ele fala que, na época dele, né, o que formaria um analista, uma coisa importante na formação do analista seria o analista analisar os seus sonhos, certo? Só que, trazendo para a nossa realidade de hoje, não necessariamente passa pela análise dos sonhos, mas pela análise pessoal, né? Então, a gente pode pensar que, na realidade, naquela época do Freud, talvez fosse a análise dos sonhos, mas que, para a gente hoje, é a gente submeter a uma análise pessoal, certo? Então, essa é a base, certo? E aí, Se Lilian, não sei o que tu pensa. submeter a o encontro com o seu próprio inconsciente sob a transferência, né? Que foram os 2 conceitos que a gente já trabalhou aqui. E tem uma coisa que é importante, que cada analista leva a análise do seu analisante até onde ele levou a sua, né? Então, por que isso? Porque a gente tem que ter esse contato com o nosso próprio inconsciente, porque a partir disso é que a gente consegue fazer com que outras pessoas também tenham essa experiência, né? Então, se eu cheguei só até tal ponto no meu inconsciente, se eu conheço só até tal ponto no meu inconsciente, então o mesmo vai se repetir, né? Vai chegar a determinado momento no processo de análise com outra pessoa que eu só vou poder levar essa análise até determinado ponto, né? Porque algumas questões talvez não foram trabalhadas, né? Algo nesse sentido. Eu achei legal que tu falou isso, porque eu acho que esse tema, né, a gente escolheu mesmo por uma questão aleatória, foi tipo assim, roleta russa, escolhemos esse tema. Mas eu achei interessante porque ele conversa muito com o conceito de consciente com o conceito de transferência, assim, então o acaso veio a calhar nesse sentido, né? Então, o que eu pensei foi que a gente não pode, né, inicialmente pensar uma formação de um analista que vai estar atrelada necessariamente a um curso universitário. Inclusive, não é à toa que para ser analista não necessariamente você precisa ser psicólogo, né? No geral, o que as escolas de psicanálise mais sérias exigem é que aquela pessoa tenha uma formação acadêmica que não depende necessariamente de uma formação em psicologia. E aí, por que eles fazem isso? Porque eu fiquei pensando, né, que a questão é porque não necessariamente o que vai formar um analista é a questão intelectual exclusivamente, né? Porque se a gente fosse pensar nesse sentido, quem fizesse um curso de psicologia, né, o nosso curso de psicologia, por exemplo, tem a psicanálise como um tripé também, né? Porque ali a gente estudou mais ou menos 3 teorias. Então, teoricamente, a gente poderia dizer que a gente sai de lá analista, mas não é bem assim, né? E aí, então, a questão é, o que o Freud está trazendo nesse texto é dizer, a gente precisa aliar teoria à nossa experiência, né? Então, isso é muito importante. E eu achei legal porque isso também tem a ver com o fato da gente também experimentar a transferência, a gente experimentar o inconsciente. Então, o que é que adianta eu ir lá, querer analisar uma pessoa se eu não tenho nenhuma experiência com o meu próprio inconsciente, se eu não tenho uma experiência com a transferência, né? Quando a gente falou de transferência, eu falei da minha transferência com o meu analista, tu falou da tua transferência com o teu analista. Então, assim, a gente, aquela história, eu estava até pensando nisso, assim, achei engraçado, um tio meu uma vez foi fazer um tratamento de calvície, chegou no médico, o médico era careca, né? Então, tipo,
Como é que eu vou sentar no divã de um analista que não se analisou, que não tem experiência com o inconsciente, que não tem experiência com a transferência? Então, não dá. Então, vamos pensar aí que a primeira parte mais importante é a experiência, né? Essa questão que tu falou não lembro bem porque eu tenho essa sequela de esquecer as coisas, mas, se não me engano, foi sobre a experiência, né? De você aliar a teoria com a sua própria experiência. Porque até no tripé, que é a análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão, o estudo teórico, inclusive, ele não pode ser de você decorar, né, os conceitos, de você decorar o que ele está te explicando ali, o que é uma neurose obsessiva, o que é uma histeria, não se trata disso, né? O próprio estudo teórico, ele é de você conseguir trazer isso para a sua própria linguagem, né, para a sua própria experiência, enquanto sujeito, seja um sujeito que seja analisado, que esteja se analisando, que vá analisar outras pessoas, né? Não pode ser simplesmente algo cognitivo, né, da sua cognição que você vai absorver e vai aplicar, né? Você precisa ter o mínimo de experiência que ele precisa estar no processo, né, de formação também, enquanto analista. Isso tem tudo a ver com a experiência do Freud com a própria psicanálise, porque a psicanálise nasceu de uma prática, né? Então, como é que eu posso falar de uma técnica ou de uma teoria que nasce de uma prática e aí eu não pratico, né? Então, assim, não tem como. Eu li uma frase nessas minhas leituras para a gente discutir esse tema, para a gente conversar, que fala assim: a teoria terá que se fazer germinar pela experiência de ser analisado e de analisar. Então, tem tudo a ver com isso, né? Inclusive, a gente, enquanto analista, né, a atender pacientes e analisar pessoas também faz parte da formação, né? A gente não só atende depois que está formado, até porque a formação do analista, isso é um ponto importante também, vão anotando aí, ela nunca acaba, né? Ela nunca acaba. Então, tipo assim, a gente também, quando analisa outras pessoas, a gente está em formação. E uma coisa que eu achei interessante, que se repetiu muito nas minhas leituras, eu não sei se tu passou por isso, foi de falar de subjetividade, de percurso que é subjetivo. Então, cada analista vai ter o seu percurso, vai ter a sua relação transferencial com a psicanálise, com o estudo da teoria, até porque esse estudo da teoria, no geral, são feitos em escolas de psicanálise. Eu, particularmente, faço o meu estudo teórico no Corpo Freudiano de Fortaleza, mas em Fortaleza, inclusive, existem outras escolas, mas por alguma questão transferencial minha com a escola do Corpo Freudiano, eu faço no Corpo Freudiano, e tem gente que vai fazer em outras, entendeu? Então, tem isso também. E eu achei interessante porque tem gente também que tem um percurso de análise às vezes um pouco mais longo, outros um pouco mais curto. Tem gente que após um longo período de análise é que decide ser analista e aí vai estudar teoria. Tem gente que estuda a teoria antes. Enfim, não existe uma regra. A regra é que a gente vai ter que passar por esse tripé. E outra frase também que eu achei muito interessante, que ele fala que na experiência de se analisar e de analisar, o analista ele adquire um saber que não está nos livros, né? E ele se sensibiliza para as manifestações do inconsciente. Quando a gente fez lá o episódio do inconsciente, a gente falou sobre o sonho, sobre o ato falho, sobre o xiste, sobre uma série de manifestações do inconsciente, né? O inconsciente como um flash. E aí, o que é que a gente faz com o nosso percurso de análise, com o nosso percurso com a nossa relação, com a nossa transferência com o nosso analista, com o estudo da teoria? A gente começa a sensibilizar a nossa escuta para identificar o inconsciente do nosso paciente, do nosso analisante, né? Então, a gente se sensibiliza às manifestações do inconsciente do outro, né? Eu fiquei pensando aqui em entrar no outro ponto da formação, que passa pela questão da supervisão, né? Que é uma coisa muito importante também. A gente sabe que quando a gente começa, principalmente, a gente precisa desse suporte, né? Na faculdade mesmo, inclusive, eu e a Aline, por exemplo, a gente fez já o nosso estágio em clínica na faculdade com a ênfase em psicanálise, e eu tinha minha supervisora, a Aline tinha o supervisor dela, com quem a gente discutia esses casos, e essa supervisão, ela não acontece só enquanto a gente está na faculdade, não. Todo analista espera-se que ele tenha o seu analista e que ele tenha também o seu supervisor, porque sempre a gente vai se deparar, muitas vezes, com a questão que a gente vai precisar mesmo de uma ajuda, que a gente vai precisar ouvir outras pessoas e ver o que as pessoas têm a dizer sobre essa condução que a gente está fazendo desses casos, enfim. E aí o que eu acho interessante pensar a supervisão é porque a supervisão, ela é uma forma que o analista tem de cuidar dos seus atendimentos, né? Então, tipo assim, quando eu vou lá com o meu supervisor e começo a narrar os meus atendimentos e ver as dificuldades que eu tenho enfrentado, principalmente com a transferência, com a contratransferência, com a escuta, com o inconsciente desse paciente, é uma forma de cuidado em relação a esse atendimento. E uma coisa importante que eu acho que a supervisão faz e que a análise pessoal também faz
é a gente aprender a diferenciar o que é nosso e o que é do paciente, né? Que a gente sabe que a nossa escuta, ela tem que ser uma escuta, eu não sei bem a palavra que eu vou usar, mas é tipo, a gente não pode deixar que nada nosso interfira nessa escuta, né? A suspensão dos anteriores. Exatamente. É aquela relação com o não saber, né? A gente entender que a gente não sabe, que o saber está no inconsciente do nosso paciente, que a gente está ali para escutar e para identificar quando esse consciente se manifesta. Essa questão do saber é um ponto interessante para a gente também falar sobre algumas formações, né? Já que a gente está falando do que forma analista, né? Como que é essa formação, de algumas formações oferecerem, né? Tipo, certificado de psicanalista, carteirinha de psicanalista, né? O que essas pessoas estão dizendo, né? Quando se coloca isso, né? Porque a gente parte do pressuposto de que nós não sabemos, né? De que o saber é do inconsciente, né? O saber ele é inconsciente do nosso analisante. Então, sei lá, quando a gente pensa, eu tenho uma carteirinha de psicanalista, eu sou psicanalista, né? Até que ponto isso não tem uma questão narcísica também nossa, né? De querer se colocar nessa posição de que eu sou isso, eu detenho esse saber e eu posso fazer algo por você, né? Eu acho que é um ponto importante também. E outra questão que eu queria trazer é sobre a formação, que a formação, ela também, a formação em psicanálise, ela é também a formação do seu próprio desejo, né? De psicanalista. Eu lembro que na minha primeira aula de psicanálise com o professor Aquiles, perguntaram a ele como que ia ser a questão das chamadas, né? Você vai fazer chamada? Todo aluno pergunta, né? Como é que vai ser a questão de chamada? Não sei o quê. E eu lembro muito bem dele falando que ele não ia ficar batendo cabeça com isso, porque a psicanálise, ela trabalha a partir de uma ética própria, né? E essa ética, ela tá envolvida por um desejo. Então, assim, numa aula de psicanálise, se trabalhava, né? Se trabalhou, Aquiles, por exemplo, trabalhou muito com isso, né? Com essa questão do desejo dos alunos de estarem ali, querendo aprender sobre psicanálise, né? Então, até que ponto a nossa formação também não é uma responsabilidade nossa com o nosso próprio desejo de psicanalista, né? Sobre isso que tu falou, Lília, quando tu falou sobre essa questão narcísica, né? Sobre essas pessoas que querem fazer um curso e receber uma carteirinha, um diploma, eu li uma frase também nessas minhas leituras que me chamou a atenção, que foi: as moções narcísicas, as questões do eu, né, se submeter-se-ão aos imperativos da análise. Deixar de existir, o analista deixa de existir após ter sabido existir profundamente. Eu achei isso incrível, porque assim, a gente vai existir na nossa análise, né? A gente, enquanto analisante, a gente deixa de existir, né? Então não tem mais eu ali, né? E aí isso é interessante quando tu fala sobre essa questão desse diploma, sobre essa carteirinha, né? Que tem muita gente aí, parece que em busca disso. Ele ocupa uma posição de objeto, né? Exato. Num set analítico. Não é de sujeito. Isso, para as pessoas entenderem melhor, tipo assim, quando a gente está numa situação de analista, a gente não é sujeito, a gente é sujeito na nossa análise. Ali, quando a gente está escutando um outro sujeito, a gente sai dessa posição de sujeito, não tem mais eu, mas a gente tenta estabelecer uma relação de inconsciente para inconsciente. É um papo cabeça, literalmente, né? Pensei também um pouco, Lilian, sobre a questão das escolas de psicanálise, né? E aí, como eu falei anteriormente, eu escolhi uma escola, e aí cada um vai escolher uma escola com base na sua relação transferencial com essas escolas. E aí, o que é que a escola ela permite, ela propicia para aquela pessoa que deseja ser analista? A questão da teoria, né? Vai existir ali uma questão de leitura, de textos, de grupos de estudo. Quem, por exemplo, no corpo freudiano, a gente pode ter propostas de trabalho a partir de um certo tempo, em que a gente vai propor algum tipo de trabalho dentro da escola para fazer uma transmissão da psicanálise. É nesse espaço de formação que a gente faz uma crítica à psicanálise também, a gente faz uma interlocução com outros saberes. Então, assim, é como se a escola ela te desse ali um mínimo, né? Uma estruturação mínima, só para você, a partir dali, com base no seu desejo, você ir seguindo a sua formação. Então, por exemplo, o que eu posso te dizer hoje é que o que está me movimentando muito
é pensar a questão da sublimação, é pensar a questão da própria formação do analista também é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Enfim, e aí tem um colega meu lá que está pensando psicanálise e arte, e tem outro colega meu que está pensando a questão da psicose. Enfim, cada pessoa está ali pensando uma coisa com base no seu desejo, e está todo mundo ali compartilhando e contribuindo e aprendendo com isso, né? Então, a escola, ela traz ali um mínimo, um roteirinho mínimo. Então, por exemplo, o corpo freudiano, ele tem uma quantidade de disciplinas, que são, acho que se não me engano, são 7, que aí você vai fazendo, cada disciplina tem uma temática, só que aquilo dali, ela não se limita àquilo dali, né? A gente vai fazer outras coisas, a gente vai pensar outras coisas, a gente vai se interessar por outras coisas, estudar outras coisas. Então, por exemplo, o nosso próprio podcast aqui, né, que é podcast, que é vídeo, que é um monte de coisa, ele tem a ver com isso, né? Eu sinto que a gente está fazendo aqui uma espécie de formação, né? Que a gente está conversando sobre assuntos, está discutindo temáticas, a gente tem uma relação transferencial, eu e você, e a gente está, a partir daí, eu penso que trabalhando na questão da transmissão da psicanálise e fazendo a psicanálise circular. Isso também é formação, isso também é a minha formação, isso também é a sua formação. Né? E a parte mais burocrática, Ítalo, como é que funciona das escolas? É mais livre, eu também vejo como muito livre. Assim, as escolas, elas dizem que caso você deseje, por exemplo, o corpo freudiano, ele fala que se você tiver interesse, você pode, ao final de cada semestre, escrever um artigo, escrever sei lá, não sei se necessariamente um artigo, mas é porque eu estou lembrando, me fugiu até o nome agora dos trabalhos, assim, um trabalho ou um texto em que você vai relatar alguma questão sua, outra que aconteceu naquele semestre que você gostaria de compartilhar. Então, mas não existe uma rigidez, ninguém está lá marcando presença, sabendo se você entregou ou não entregou o trabalho, entendeu? Não tem muito isso. É realmente a mesma lógica que o Aquiles traz ali para a disciplina, né? Cada um está ali porque quer estar e vai fazer o que tiver a fim de fazer. E com isso, né, também, se você não estiver, porque é uma responsabilidade sua também, né? Eu fico pensando muito naquela famosa frase do Lacan, né, que o analista se autoriza de si mesmo. De si também mesmo. A gente não banalizar isso, né? Porque às vezes quando a gente fala o analista autoriza-se de si mesmo, né? Às vezes as pessoas escutam e elas acham que é simplesmente dizer eu sou analista, eu sou psicanalista, ponto e acabou, né? Às vezes pode parecer que é isso, mas não é, né? Isso, e eu acho que a questão da escola, ela tem uma coisa importante que eu também pensei, que é a questão do reconhecimento dos pares, né? Então, por exemplo, a gente sabe que isso é importante também. Então, assim, a gente se autoriza por si mesmo, mas existe também um reconhecimento daquele seu colega analista que está estudando ali com você e te indica um paciente. Existe o reconhecimento do seu próprio analista quando você se propõe a fazer um pedido de supervisão, por exemplo, e alguém acolhe o teu pedido de supervisão. Existe um reconhecimento quando, por exemplo, já aconteceu até comigo, de um analista falar assim, Ítalo, eu estou com muita demanda e de paciente, eu não estou conseguindo dar conta, eu vou, sei lá, de repente passar alguns. Então, assim, a gente entende que isso é um reconhecimento dos pares, ver que outros analistas reconhecem em você essa questão de que você está ali traçando um percurso, né, sendo analista, e aí isso também é importante. Por isso que a gente às vezes está nas escolas, né, porque essas relações transferenciais elas vão acontecendo e aí outras pessoas vão reconhecendo que também, tipo assim, dizendo, olha, tipo assim, eu te vejo como analista, isso também é importante, eu sinto que é importante, né, porque a gente tem muito essa dúvida mesmo, sou ou não sou analista, posso dizer que sou analista. Para quem estuda psicanálise, para quem se interessa em ser analista, o momento de dizer sou psicanalista é um momento assim quase de passagem, né, um rito, porque tem essa história do analista só se autoriza por si mesmo, e isso carrega um peso, né, como você falou, uma responsabilidade. E aí eu acho que também é importante pensar nisso, né. E aí, pensando na supervisão, eu estava pensando da relação do próprio Freud, né. O Freud, ele vivia um percurso um pouco solitário, porque foi ele que construiu a psicanálise, né, e aí não tinha como. Assim, ele se analisava, ele se analisava, analisava os outros, fazia supervisão. Exatamente. Mas, assim, eu estava lembrando das cartas do Freud ao Fliess, né? Que tem algumas pessoas que falam que aquilo ali era meio com supervisão do Freud. Então, assim, o Fliess era um outro médico com quem o Freud se correspondia através de cartas, em que ele narrava determinadas situações em que ele se encontrava com algum tipo de dificuldade na construção da teoria psicanalítica, algum impasse, e ele ia lá, mandava uma carta e esse cara respondia, e eles tinham uma relação
meio que de supervisão, né? E aí é interessante pensar que o próprio Freud fazia isso, né? Então, por que nós não iremos fazer, né? A teoria, ele é um estudo dos conceitos, de como esses conceitos eles vão evoluindo, né? Eles vão se transformando ao longo do tempo. Porque se a gente fica no Freud, tem várias coisas que o Freud não conseguiu, né, terminar de trabalhar, ou não deu tempo dele concluir, e aí vem o Lacan e faz essa releitura, né, uma série de outros psicanalistas que fazem, né, essa releitura do Freud. Isso também faz parte da formação, né, você ir conhecendo a transformação dos conceitos, da teoria. Quando fala sobre a questão do estudo teórico, né, eu pensei também a questão do quem é que são esses professores dessas escolas de psicanálise, né? Quem está transmitindo a psicanálise? No geral, assim como as supervisões, os professores são professores que são analistas também, né? Analistas mais experientes, que têm um percurso longo de análise, um percurso longo de experiência clínica e que estão ali para compartilhar suas experiências e seu modo de enxergar ali as questões, a própria teoria. E aí a gente fala nesse sentido de uma transmissão da psicanálise, que em algum momento a gente também trabalha nesse sentido, para além do estudo teórico, para além da escuta dos pacientes que buscam análise com a gente também às vezes trabalha nesse viés da transmissão da psicanálise, para que ela nunca deixe de se transmitir. Né? Eu pensei numa última coisa, Línia, que eu acho que eu até comentei no começo, mas que eu gostaria de reiterar, que a gente falou sobre a análise pessoal, que é o principal, a gente falou sobre supervisão e estudo da teoria. Acho que novamente ela retoma, né, como eu falei inicialmente, não há teoria sem clínica, mas também não há clínica sem teoria. Então, eu não posso só estudar e achar que sou analista, nem só atender e achar que sou analista. A gente precisa fazer esse tripé acontecer na nossa vida de alguma maneira. E aí, uma coisa que eu queria deixar assim, para fechar mesmo, uma grande conclusão que eu tirei dessa nossa conversa e desse nosso estudo que a gente fez, cada percurso de formação é singular e único, porque cada um se relaciona com a transferência, com o seu inconsciente, com a sua escola, com o seu estudo, de uma maneira única. E eu acho que isso é o mais importante também. O que a gente pode fazer aqui é compartilhar a nossa história com a nossa transferência, com o nosso inconsciente e com a nossa formação, que de repente tem gente que tem dúvida, que não sabe como é que faz, como é que acontece, e vai escutar a gente, mas que esse percurso que essa pessoa vai passar a partir disso vai ser um outro percurso. Inclusive na supervisão, né, que a gente tem contato com um outro profissional que vai auxiliar a gente de alguma forma na condução dos nossos casos, o supervisor, ele também tem a tarefa de fazer que nós mesmos criemos o nosso modo, né, de estar presente ali enquanto analistas, o nosso próprio modo de intervir, né, de alguma forma. Não é algo que ele vai te dizer como que você tem que agir, né? Você vai criando o seu próprio jeito, né, o seu próprio modo de lidar com os seus casos. Inclusive, eu queria até fazer um desabafo, porque, assim, muitas vezes a gente vai para uma supervisão, né, achando, assim, que vai ter todas as respostas. E aí é muito engraçado, porque, assim, o meu supervisor faz muito isso comigo, ele sempre joga para mim, né? Mas e aí, foi o que você pensou? Eu falo, calma, assim, sim, querida, eu vim aqui justamente para te ouvir hoje, no caso. Mas é isso mesmo, assim. A gente não tá ali necessariamente para ouvir uma resposta para ele dizer assim, olha, você vai fazer assim ou vai fazer assado. É bem isso, né? E eu acho que uma questão que é importante que tu falou é essa questão da gente também construir a nossa própria, o nosso próprio modo, né? Tem uma palavrinha que me fugiu agora, mas que é nesse sentido, a gente construir o nosso próprio jeito, né? O nosso próprio nossa prática. modo de ser analista, nossa prática, né? Então, cada um também vai ter uma prática muito pessoal e subjetiva. E eu acho engraçado porque, assim, quando a gente começa a atender, a gente sempre se atém, assim, a um modelo muito caricato de analista, né? Assim, a gente vê o pessoal falando, abraçar o seu analisante? Não, mas a gente não fala, não pode falar, a gente não pode responder o que o analisante pergunta. Assim, mas eu entendo também que isso faz parte dessa constituição desse nosso ser analista. Obviamente que hoje vamos pensar aqui que eu estou com uns 2 anos e meio de prática por aí, né? Quase 3 anos de prática de escuta.
E aí, obviamente, que se você pegar o Ítalo que começou lá no estágio do SPA para o de hoje, é totalmente diferente, né? Mas que eu acho que isso faz parte mesmo desse início, né? A gente tentar ser mais rígido com a teoria, né? Com a técnica e ser bem caricato, e com o tempo a gente vai criando o nosso modo de ser analista. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast no Spotify, que está assistindo o nosso vídeo agora no nosso canal no YouTube. E, como a Lilian sempre fala, eu acho que é importante a gente frisar, o nosso objetivo aqui não é esgotar essa discussão, mas aqui é um pontapé inicial para quem se interessar a partir do que a gente está conversando aqui, fazer suas buscas e fazer o seu percurso. E eu queria agradecer muito as pessoas que têm escutado, que têm compartilhado, que têm contribuído também, trazendo suas histórias, trazendo suas interpretações do que estão ouvindo. E aí, queria mandar um alô, aqueles bem radialistas, né, para a minha amiga Hanna, diretamente de Coari, Amazonas, 7 horas de barco, 15 horas de avião para chegar em Fortaleza. A Dani também, que é uma pessoa que tem conversado muito comigo. A minha amiga Thalita, minha amiga psicanalista, Thalita Dantas. Queria agradecer a todo mundo e quero ouvir mais gente que estiver escutando a gente, que estiver gostando. E é isso. Eu também quero deixar aqui os meus alôs aos meus ouvintes. Telespectadores agora. Visualizadores. O Josh, meu amigo, o Israel, o Iago, que estão sempre comentando, estão sempre dando um feedback, né? Estão sempre compartilhando, dando essa força. Então, um beijo, gratidão a vocês por tudo, pelo apoio. E é isso, sigamos. E sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Muito bem-vindos. Então é isso, né, gata? Tchau, tchau.